foi difícil dizer isso, lésbica. Eu sou lésbica e é muito libertador poder falar isso com uma câmera, para poder falar para as pessoas, para poder falar para todo mundo que tenha, não sei, queira me ouvir ou queira sentir, queira conhecer essa corpa. Então, posso começar, né? Me apresentando. Salve, salve, meu povo! Aqui é Luana Flores, artista aqui da Paraíba. Eu sou compositora, cantora, percussionista, beatmaker, produtora musical. Estou me iniciando agora no cinema, faço trilha sonora, faço filme. Enfim, todas as múltiplas possibilidades do ser artístico tá tendo aqui. E estou aqui para conversar com vocês sobre esse processo aí da lesbianidade desse ser, Luana Flores. E não foi uma construção fácil, eu sei que muita gente ainda passa por processos muito complexos de assumir isso, não para si, mas dizer para o mundo, né? Porque parece que é uma palavra proibida, parece que dói, parece que fere, parece que é violento. Mas assim, é muito mais violento para a gente não conseguir dizer, sabe? Parece que fica engasgado assim, sabe? E a gente está nesse processo de desconstrução dessa trava, sabe? Entender que, tipo, as outras pessoas precisam se acostumar com a nossa existência, né? Então, sim, lésbica, sabe? Eu falo muito no meu show, lésbica, 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 sabe? Para que essa palavra ecoe realmente. Porque eu acho que, sobretudo, é sobre existir, sabe? Parece que eu sou real quando eu falo essa palavra, sabe? E pode parecer não importante para as pessoas que não são lésbicas ou LGBTs, mas para a gente é muito importante o respeito, a legitimação mesmo do nosso ser, das nossas relações, né? E me sinto conectada não só com a letra L, mas também com o processo de desconstrução que a gente está fazendo agora, sobre alguns nomes pejorativos, né, que por muito tempo vivenciamos, a palavra sapatão, a associar a mulheres que amam mulheres, e eu acho que é o momento da gente tomar para si essas palavras e se empoderar com elas, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu falo lésbica, eu também não tenho como não pensar sapatão. E a gente se identifica também, assim, ser sapatão acaba virando várias outras coisas, sabe? E eu acho que é um nome de identificação, um nome de movimento também, um nome de clã, de coletivo, sabe? Eu sinto a palavra sapatão muito nesse lugar, assim, se distanciando de qualquer coisa que seja negativa nas nossas vidas sapatônicas. Então, eu sinto que cada vez mais tem rolado muitas discussões, né? Nossas corpas estão aparecendo mais na televisão, nos espaços de mídia. E eu sinto que tem que ter essa importância, né, das pessoas nos considerarem na sociedade porque a gente existe, porque estamos aí, tipo, em tese somos minoria por falta de direitos, mas assim, a população LGBT é muito grande, sabe? E cada vez mais as pessoas começam a ter mais coragem de sair do armário, né? As famílias começam a ter, tipo, aquele grupinho LGBT, né? Enfim, também vejo uma importância muito grande em ações governamentais, de estar falando, de estar propondo, né? Da televisão estar propondo essas discussões para que a gente consiga desmistificar e se aproximar mais, né? Porque a gente precisa naturalizar a nossa existência, né? A sociedade precisa entender e aprender a conviver com muito respeito e com muita consideração às nossas corpos, né? É muito importante, porque ainda que a gente esteja avançando muito nas discussões LGBTQIAP+, ainda muitos de nós ainda estão morrendo, ainda estão sendo violentadas, né? E é importante trazer esses números para também trazer uma atenção a isso, né? A aplicação de leis, de ações para transformar e mudar isso aí. Eu acho massa que aqui na Paraíba é um estado que a gente tem, né, a obrigatoriedade nos espaços públicos, ter aquela plaquinha, né, que discriminação de gênero e orientação sexual causa multa. E eu vejo quão importante, né, ter essas placas, porque mesmo quem é homofóbico, lesbofóbico, vai ter que conviver com essa placa e, de certa forma, vai modificar algumas coisas, algumas estruturas, né? Então, eu vejo algo como essencial, assim, para o bem-estar, para o nosso bem-viver na sociedade, existir um respeito e uma consideração nas nossas corpos, nas nossas relações, sobretudo.
Eu observo uma modificação na sociedade em pouco tempo, né? Tenho 34 anos, mas nesse pouco tempo de vida aí nesse mundo, eu já percebo algumas modificações e mudanças, né, na sociedade sobre a nossa existência, assim, né? Tipo, falar um pouquinho sobre a minha vivência, que eu acho que é interessante dentro da cidade de João Pessoa. Eu acho que talvez algumas pessoas possam se identificar. É que quando eu era adolescente, assim, desde pequena eu me entendia enquanto uma criança que gostava de meninas. Mas até então não sabia nomear, dar nome a isso, né? Porque eu vejo também como nas crianças é super natural essa vivência mesmo, assim, sabe? Eu vejo amigas falando assim, outro dia eu tava conversando com meu sobrinho de 12 anos e eu perguntei pra ele, e tal, e as paquera, e pá, e ele falou assim, tia, eu não sei, até agora eu não me interessei por ninguém, não, nem menino, nem menina. E aí eu fiquei assim, gente, natural, que coisa incrível, saca? Algo que, tipo, eu jamais poderia imaginar quando eu era criança, porque a gente não tinha referencial. E eu acho que é sobre referência. A gente precisa criar essas referências aqui na televisão que estejam falando de forma tranquila que é lésbica, que é sapatão, né? E que tá tudo bem ser essa pessoa, né? E aí, por falta de referência, eu passei muito tempo até conseguir materializar uma relação ou qualquer tipo de construção lésbica, né? Então, assim, eu fui beijar a primeira menina quando eu tinha 19 anos. Então, isso assim, pensando na sociedade atual, isso foi meio tardio, digamos assim, né? Eu passei por situações de heterossexualidade compulsória, né? De pensar, tipo, poxa, não, mas tá errado, não é isso, eu tô viajando na maionese, tipo, eu só... É minha amiga, eu não tô apaixonada, louca por ela, meu Deus, eu quero pegar ela, sabe? Então, foi uma coisa meio assim... Como eu não tinha muita referência, ficava muito difícil de se entender, ou tipo, conseguir se assumir, né? E aí, depois que eu fiquei com essa primeira menina, eu não conhecia mais ninguém que era lésbica ou bi, ou enfim, alguma mulher que gostava de mulher. Então eu fiquei achando que depois dela não ia ter mais ninguém, né? Sendo que o que é que eu comecei a sentir? Que parecia que a galera LGBT estava muito nos guetos, sabe? E aí, tipo, conheci uma, que conheceu outra, que conheci... Era como se existisse um submundo LGBT, que na época ainda era GLS, indo pro LGBT, né? E aí passei a conhecer esse núcleo, que se dividia muito na cidade entre Shopping Tambiá e Shopping Manaíra. A gente precisava encontrar lugares que a gente se sentisse seguro, porque não tinha como expressar a nossa existência em determinados espaços, né? Então, assim, lugares que a gente ia, estacionamento, quinto andar do estacionamento, sabe? Atrás de não sei o quê. Ou, tipo, na praia, no lugar, assim, ali perto do Meg, mais escuro, sabe? Então, a gente se escondia muito, pô. Pra beijar na boca, a gente precisava ir pro banheiro do shopping. Ou banheiro de qualquer lugar que a gente tava. Então, tipo... Não dava pra andar de mão dada, assim, sabe? Não era tranquilo, sabe? A gente tinha muito medo e ainda existe medo. Mas só pelo fato de a gente conseguir, tipo, ter referência, a gente começa a naturalizar as coisas e, tipo, se sentir mais tranquila em alguns espaços, outros não. Principalmente porque o rolê da orientação sexual, né, da letra L, ela perpassa gênero também. Então, assim, a gente não tá falando de dois caras que se relacionam, a gente tá falando de duas mulheres que se relacionam. Então, a gente sofre machismo, a gente sofre lesbofobia, tudo ao mesmo tempo, né? Então, deslegitimação das nossas relações, pois se uma mulher já não é legitimada, imagina duas reunidas, né? Então, assim, muitas coisas perpassam dentro desse processo, né? Mas aí o que acontece? A gente começa a sair desses guetos, né? E conquistar determinados espaços. Eu conheci algumas manas que estavam se reunindo para fazer, tipo, na época, né, dos anos 2000, aqui na cena de João Pessoa, que tinha o hardcore. Foi até onde eu conheci Kaline, né? E aí a gente tem essa cena hardcore, punk rock, hip hop. E aí com essa banda, que foi a banda Bárbara, que eu era baterista, tipo, passei 7 anos com essa banda, e as manas tudo assim, era lésbica e bi, sabe? Então foi
tudo pra mim, né? Porque é o lugar que a gente podia se sentir segura, que a gente podia expressar algumas coisas. Muita gente na época perguntava se a gente era uma banda feminista, na época a gente nem falava sobre feminismo, então, tipo, não, é uma banda feminina, mas abordava questões de gênero e do jeito que a gente podia as nossas relações, mas nunca jamais me lembro de ir na Banda Bárbara a gente falar sapatão no microfone, como hoje eu consigo falar, por exemplo, né? Então, assim, foram 7 anos aí construindo outras possibilidades, então eu começo a ver, depois de entrar na universidade, com a chegada do movimento feminista, e a gente começar tipo, a criar um núcleo de diversidade sexual dentro dos movimentos sociais, e aí depois a gente começar a criar um núcleo de diversidade sexual e gênero, né, para discutir também o rolê da teoria queer, como é que a gente se identifica. Então, assim, até chegar aqui, eu na Câmara, e falar lésbica, foi um processo muito grande dentro de mim, assim, e sei que tenho eu não vou nem chamar de privilégio, porque isso é um direito, né, da gente ser respeitado, né? Eu tenho a consciência de que consigo expressar de uma forma mais aceitável hoje em dia, porque abracei também a minha vida artística, né? Me assumi, né, finalmente, enquanto artista, e o processo de se assumir enquanto artista também é um processo de se assumir enquanto pessoa, assim, sabe? De se reconhecer. Então, eu sinto que, tipo, o processo de se assumir, ele é amplo, sabe? No começo, assim, quando eu comecei a falar com a minha família, que eu acho que é o ponto mais complicado, né, do processo de se assumir. E eu acho muito complexo até falar se assumir, porque a gente precisa naturalizar, gente. Nenhum hétero se assume hétero, né? Então, assim, a gente precisa naturalizar. Só chega assim, mãe, essa é minha namorada. Do que, tipo, mãe, olha, eu preciso conversar com você, que eu sou lésbica, tipo, que drama, sabe? Ah, saca? Tipo, não, velho, essa é minha namorada, sabe? Então, tá de boa, tá suave, tipo. E olhar pra essa companheira ou namorada como alguém que, poxa, que é uma companheira da sua filha, né? Que, tipo, tá ali pra somar, pra construir. Pensar nisso, mais do que pensar, pô, é uma mulher, sabe? Eu acho que é esse processo de naturalização que a gente precisa, né? Então, assim, quando eu trouxe para minha família, foi um processo muito complicado, muito complexo para todo mundo, e até hoje é para algumas pessoas, né? Mas a pessoa que, tipo, mais me apoia hoje em dia é a minha mãe, né? E é muito massa poder existir perto dela. Quando eu falei para ela lá atrás, ela falou assim, eu não quero saber da sua vida com relação à sua vida lésbica. Pode falar sobre qualquer coisa, mas sobre a sua vida lésbica eu não quero saber. Aí eu ficava, mãe, não existe a Luana sem ser lésbica, sabe? No meu trabalho eu sou lésbica, na rua eu sou lésbica, na minha casa eu sou lésbica, na mesa do bar eu sou lésbica, então a gente vai falar sobre o quê? Você não vai falar sobre a minha orientação sexual, né? Então, assim, é isso. Eu vejo que a gente tá caminhando, mas a gente precisa muito desses espaços para poder estar trocando e desconstruindo, para poder construir uma nova imagem, né, uma imagem positiva de pessoas normais que estão vivendo sua vida, só estão amando, que é sobre amor, né? E a gente não precisa ter medo de amar e se expressar. Então, a gente queria deixar um recado para quem está me ouvindo aqui, né, assistindo essa troca, e dizer que a gente precisa, sim, naturalizar os encontros, né? Porque eu acho que a gente consegue ser mais feliz, liberando algumas coisas, alguns preconceitos, algumas frustrações, sabe? Sobretudo, tipo assim, falando também para as pessoas que ainda estão dentro do armário, que têm medo, assim, sabe? Tentem encontrar redes de apoio, tentem se juntar com pessoas que parecem com vocês, sabe? Para poder se fortalecer, se empoderar dentro da sua verdade, que é super importante a gente viver essa vida sendo a gente, sendo quem a gente é. Não tenha medo, eu sei que é complicado, mas só que a gente se fortalecendo no coletivo, tudo pode ser mais leve, assim, né? E para quem que tem LGBTs na família, que sofrem, enfim, peço que vocês tenham paciência, sabe? Que vocês tenham cuidado, acalanto. Às vezes só, tipo, uma consideração da vida daquela pessoa naquele lugar já é uma grande coisa, sabe? Tipo, eu sempre falo, assim, que eu tenho uma vivência lésbica no mundo, na sociedade, na minha família. E hoje, assim, com minhas relações, eu vejo só, por exemplo, da minha mãe convidar eu e a meu namorado para almoçar, isso já é tão importante, gente. Pequenas coisas que quem é hétero, tipo, não tem noção quão é importante, mas determinados reconhecimentos pequenos são gigantes nas nossas vidas, sabe? Então, assim, é isso. Espero que todo mundo se sinta confortável e que possa se liberar para o amor, porque a gente está falando sobre amor e sobre a possibilidade de viver a nossa vida, a nossa verdade em paz e sem violência.
Tchau.